esse negócio de ser blogueiro é uma coisa assim, meio espetacular, meio extraordinária. Um bocado de amigo meus, inclusive um amigo meu que é pastor, ele disse assim: olha, Sebastião, eu tenho vontade. Aí eu falei também que eu era blogueiro, ele deu uma olhada nos meus vídeos, mas rapaz, eu queria ter essa inspiração assim, para que quando eu ficasse assim, eu partisse desse mundo para o outro, as pessoas ficassem vendo as minhas imagens, ficasse a posteridade, a minha imagem, as minhas histórias, como é que eu era. No meu caso, o meu propósito não é tanto esse. Eu não tenho esse... O meu menino até perguntou: eu não tenho vontade de ser famoso não, pai. Ele disse: eu não tenho vontade também não, meu filho. É que isso é um chamado no coração. Porque, por exemplo, o blogueiro, ele... Quem é chamado assim para ser blogueiro, geralmente... Blogueiro, a maioria deles são historiadores, né? Jornalista. O blogueiro ele é um jornalista. Agora é um jornalista leigo. Analfabeto, feito eu, sexta série. Que vem ao coração dele o desejo de contar a história. Porque eu estava um dia lá no meu trabalho, na Secretaria de Saúde. Aí um colega passou por mim assim, ele mora em Camaragibe, né? Mora em Camaragibe. Aí ele disse assim: de YouTube. Aí o rapaz estava perto dele e disse assim: oxe, ele é youtuber. Aí eu disse: é porque a gente, quando chega a idade que eu cheguei, né, que eu tenho, passou dos 60, uma coisa que a gente vai ter muito na vida da gente é história. História para contar, né? Aí o que é que eu faço? Eu pego, boto um celular naquele ganchinho do Paraguai em frente à minha casa assim. Olha o carro de som. O cara comprou uns caixas e botou na maleta do carro dele, abriu o som para mostrar como o som é bom, né? Mas é assim, gente. Aí o cara ficou olhando assim pra mim, como disse: esse cara é um cara meio especial. Eu disse: não, é porque a gente, quando chega a idade, aí tem muita coisa pra contar. Mas eu quero aqui me apegar a uma parte da história da religião, da religião afrodescendente. Como eu me falei que o blogueiro ele é um contador de história, aí ele vai fazer o quê? Contar também sobre um pouco sobre a religião, as religiões africanas. E dentro dessa religião africana, quando eu era menino, por exemplo, na década de 70, 60, o que ocorria? A gente sentava em roda assim no chão, no terreiro, debaixo de uma árvore, e nós íamos contarmos histórias. Tinha aquela pessoa que tinha muita experiência, aí começava a contar as coisas que já passou na vida dele. História que haviam contado a eles. E eu, ali sentado num chão, numa pedra, num tijolo, eu ficava memorizando e guardando aquelas histórias. Mas o que ocorre nessa parte? Porque também a história, ela não pode ser esvaída na poeira do tempo, né? Tem uma música do Luiz Gonzaga que diz assim: o vaqueiro, quando morre, não deixa nenhum tostão. O seu nome é esquecido na poeira do sertão, né? Mas eu quero contar aqui. Você já ouviu falar, por exemplo, na oração da cabra preta? Vocês já ouviram falar sobre um livro chamado O Livro da Capa Preta? Era um livro que tinha antigamente alguns umbandistas chamavam, alguns já diziam que o cara era cientista, porque era um umbandista, mas que tinha uma gama muito grande de conhecimento, de histórias. E eles tanto trabalhavam com os espíritos, como ele fazia ali garrafadas, né? E fazia coisa tanto por bem como por mal, né? Então havia um livro antigamente, que esse livro foi proibido. Houveram muitas perseguições às pessoas que possuíam esse livro. E ele foi proibido na época pela justiça. Inclusive a polícia, quando soube saber que o camarada tinha um e usava os seus feitiços, o cara era perseguido, e muito. Porque dentro da sabedoria desses livros, que era chamado o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano. E eu assim, eu sempre gostei de livros. Eu tenho muitos livros. Não vem ao caso, mas eu tenho muitos livros.
Livro de quase todas as religiões eu possuo, tanto catolicismo como na área de exegese, né? Catolicismo, sobre espiritismo, testemunho de Jeová, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voodoo, magia negra, né? Tudo isso eu tenho um livro sobre esses materiais. E eu tive um dia a curiosidade de comprar um livro desse. Eu morava no Maués, na época eu como crente, porque assim, eu sou professor de escola dominical. Eu sou professor de escola dominical. E o professor, um bom professor, Sandro, um bom professor, ele tem que ter o dom de mestre. O professor de escola dominical, ele deve ter o dom de mestre, como mestre. Todos os mestres sempre eles são apegados a livros, para ali quando ele estiver ali liberando os ensinos, os esboços, né? Os tópicos, subtópicos das lições de escola bíblica, então ele vai ter que ter, vai se esforçar para saber um pouco de várias ciências, para que não fique enrolado, às vezes até com a pergunta de um aluno. O aluno fazer uma pergunta ver bobo, pode acontecer até, de fazer uma pergunta e ele dizer, eu não sei. A pessoa diz, no momento, o cara disse, o professor diz, no momento eu não estou com essa resposta não. Mas na próxima semana eu vou pesquisar e vou procurar trazer para você, né? E eu tinha vários livros. Eu tinha um livro que era escrito por Adolf Hitler, né? Mein Kampf, que era Minha Vida, né? Livros de várias áreas, né? Filosofia, de história, né? Livros bíblicos, da geografia do mundo bíblico, arqueologia, a gente tinha um bocado desse livro. E também já nas áreas de religiões, eu acredito que eu possuo uns 50 livros. O livro dos médiuns, na área de espiritismo, né? O livro dos médiuns de Allan Kardec, essas, né? O Evangelho segundo Allan Kardec, isso aí na época eu possuía algum desses materiais, e quando eu aceitei Jesus, eu peguei e dei fim a esses materiais. Eu não tinha maturidade para os possuir, né? Então aconteceu o quê? Eu estava com esse intuito, com esse projeto de comprar esse livro, o livro de São Cipriano, e você vê como é que é a coisa na igreja. Igreja, tanto na parte de umbandismo, porque é bom que se liga aqui, eu vou explicar a você depois sobre o que é umbanda, o que é quimbanda, o que é candomblé, o que é magia negra, tá certo? A quimbanda é uma religião mais pura vindo da África, e a mistura da umbanda, a mistura do catolicismo de área os negros quando vieram da África para cá, a religião deles se misturou para o espiritismo aqui, né, dos pajés, das tribos, e ali foi, né, um pouco ali também de catolicismo romano, né, os negros nas senzalas, eles ali introduziram alguns costumes do catolicismo romano, virou o candomblé, que o candomblé é uma miscigenação, a umbanda, quero dizer, a umbanda é uma miscigenação de várias religiões, né, tanto de cunho dos índios, como dos brancos, como dos africanos, tá certo? Então, eu fiquei com a curiosidade de comprar esse livro. E um dia, eu estava em casa, aí chegou uma irmã, batendo na minha porta. O que é que essa irmã está querendo? Aí antes eu estava orando, aí Deus disse assim a mim, veio que eu pedi a uma das minhas servas falar contigo para confirmar, porque eu tinha vontade de comprar esse livro de São Cipriano, e Deus não queria que eu comprasse. Eu disse, então eu quero confirmação. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, lê de tudo, retende o bem, não é pecado. Aí, quando eu estava em escola dominical, eu era muito perseguido porque eu lia. Aí, depois que eu aprendi esse versículo, porque tanto Saulo, né, Paulo, como Salomão, ele gostava muito de livros. E havia uma perseguição quando alguém tinha algum livro assim, eu sempre gostava de ler, aí os irmãos me perseguiam. Aí um dia eu disse assim, eu pensei que era da minha humanidade, eu não adquiri esse livro. É porque a Bíblia nos declara que a gente não deve, né, desconhecer os desígnios do mal. O crente também, ele deve trabalhar nas artimanhas. É como, por exemplo, numa guerra, os soldados numa guerra. Tem ali o serviço de inteligência. Ele vai estudar o exército inimigo para saber as suas defesas, né? Saber as suas fortalezas, as suas armas, onde eles estão, quantidade de homens, como eles estão animados para guerrear, né? Tudo isso ele sabe.
Então o crente muitas vezes ele precisa adentrar nessa área, não todos, mas eu me refiro aqui a mestres, a professores que têm a maturidade. E eu comecei com esse intuito de comprar esse livro. E chegou essa irmã na minha porta e disse: olha, tu não pedisse confirmação? Deus falou a mim, ao meu espírito, não pedisse confirmação. Ela chegou, senta, irmão, senta. Ela entrou na minha casa, sentou e disse: ó, irmão, eu quero dizer para o senhor que Deus, eu estava orando, Deus falou a mim que esse livro que o senhor está querendo comprar, não compre não. E já foi dar certo, irmão. Se Deus mandou dizer, não vou comprar mais não. Eu desisti da compra, né? Esse livro de São Cipriano, eu tinha um colega lá em Ponce Carvalho, irmão Isaías Félix, que ele era construtor. Ele era muito estudioso da Bíblia, ele tinha também uma biblioteca. E os irmãos começaram a dizer, Deus mandou um grupo de irmãos na casa dele. Irmão, esse livro era tão endemoniado. Esse livro era tão endemoniado que quando eu chegava na casa do irmão, eu sentia a presença do diabo na casa a casa do irmão estava cheia de demônio. Eu sentia, irmão. Vocês até ignoram, vamos dizer assim, ele sentia. O crente de oração, de jejum mesmo, que tem o discernimento de espírito, ele sente a presença dessas coisas, irmão. Ele sente. Aí os irmãos chegavam lá, aí eu chegava lá e sentia: irmão, aqui tem um negócio meio diferente aqui na sua casa, viu? Veja o que é aí. Aí ele disse: eu tô sabendo mais ou menos o que é, mas depois eu vou ver o que eu posso fazer com esse negócio aí. Aí depois Deus mandou um grupo de irmãos na casa dele, porque eu não sei aqui tá, o negócio mudou muito, a Assembleia de Deus mudou muito. Mas antigamente, os irmãos tinham o costume, uma vez, irmão, de orar, de madrugada, né? Orar. Depois, quando era 8 horas, 9 horas, aí Deus revelava a ele onde ele devia fazer. Aí dizia: vou fazer a obra. Esse fazer a obra era para desmanchar os laços do diabo, desmanchar os ninhos de Satanás na casa do povo, fazer oração. Às vezes era um casal que estava se destruindo, era um irmão que a porta estava se fechando, era uma repreensão, era um irmão que estava em pecado. Nas igrejas da revelação, a Bíblia diz que se não houver profecia, a igreja se corrompe, viu? Muito tem negócio mais de profecia, estão apagando aí o fogo aí, mas a Bíblia diz que se não houver profecia, não houver profetas, a igreja se corrompe, porque não tem ninguém para revelar o escondido, né, irmão? Aí, irmão, às vezes não se conserta e mete o pau no profeta, né, irmão? Mas eu quero falar aqui, avançando nesse assunto. Aí foi um bocado de irmã na casa desse irmão, daí eu vim fazer uma oração aqui pelo senhor, Deus mandou fazer uma obra aqui. Gente, meu, ele era muito educado, um grande construtor. Se alguém vê esse vídeo aqui de Ponce Carvalho, na década de 80, mas vai se lembrar de irmão Isaías Félix, que era o sogro de Nazareno Lima. Se procurar no disco, pode ser encontrar aí um cantor, no YouTube pode ser encontrar um disco dele, do cantor Nazareno Lima, que era Isaías Félix, que era sogro dele. Aí foi esse irmão na casa do irmão, aí pegou um livro lá, pegou isso aqui, disse: ó, irmão, Deus está me dizendo que esse livro aqui não é para ter na sua casa não, irmão. Aí ele diz assim: ó, irmão, se Deus está dizendo, né, Deus é Deus, né, ele é soberano, né. A Bíblia diz assim: amais ao Senhor teu Deus de todas as coisas, né? Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode, aqui na terra, nem área nenhuma, você não pode amar algo mais do que a Deus, né? É por isso que, se alguém ama, a Bíblia diz: quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Aí, mas esse vaqueiro parece que sabe de alguma coisa da Bíblia, né, irmão? Pela graça de Deus, a gente conhece um pouquinho, né? Um pequitinho da raça da palavra de Deus. Então, aí ele pegaram aquele livro, botaram ele, irmão, lá no quintal da casa do irmão, tinha uns pés de jambo. Aí pegaram umas lenhas secas que tinha lá, um negócio de resto de construção assim, que ele fazia churrasco, que tinha aquelas lenhas ali velhas para acender o carvão, para fazer o churrasco. E ali botaram fogo naquele livro: tome fogo, e o livro não pegou fogo não, irmão. Chamuscou um pouquinho a capa, o livro era tão demoniado, o livro era tão endemoniado, que o livro não pegou fogo. Ó, irmão, tome fogo, a lenha queimava, virava assim, e não pegou fogo, não pegou fogo no livro. Alguém que vê esse vídeo aí, tiver esse livro aí bem antigo, é uns antigos, da capa dura, capa bem dura, viu? Forrado com pano, com lona aí, então você pega e quiser me oferecer, eu agradeço de todo o coração. Não define não que esse livro é histórico, tá certo? Para quem é professor é importante, né? Então veja bem, aí não pegou fogo não. Aí sabe o que fizeram? Então vamos lá em Ponte dos Carvalhos, tem um rio, uma ponte lá do rio, que é o Rio Jaboatão. É uma ponte bem grande, né? Bem grande. Aí pegaram o livro e jogaram no jogaram no rio, o livro do irmão, né? Então,
dentre as diretrizes, a sabedoria, porque esses são livros que foram escritos pelos grandes mestres que chegaram aqui no Brasil, né? Porque muitos africanos que chegaram aqui no Brasil, hoje a gente vê a África como um lugar um pouco atrasado, né? Aí o pessoal mostra mais o cara que vive lá na savana, mas a África é muito desenvolvida e tanto muitos países das grandes civilizações são africanas, inclusive o Egito, né? Você vê o Egito ali era africano. Uma das ciências mais perplexas, né? Complexa que tem no mundo hoje é a ciência. Tem muita ciência que o Egito fazia, coisa que o Egito fazia, que hoje ninguém sabe como fazia, né? As pirâmides é uma delas. O cara fazia uma pirâmide daquela com pedra de 8 toneladas. Nem hoje tem máquina que consiga carregar 8 toneladas, nem hoje, né? E ali área de deserto. Como era que eles levaram aquelas pedras para fazer aqueles túmulos? Que pirâmides são túmulos, não passa de túmulos, né? Aqueles gasofiláceos, né? Aí outra coisa, tanto objeto de ouro, né? Tanto objeto de ouro o Egito não tem ouro. Aquele ouro vinha de longe, das províncias, né? E também a área que ele tem, por exemplo, de mumificar os corpos. Ele pega um corpo, o pai pegava um corpo e botava lá um guento, tirava as vísceras. O corpo do corpo que existe há 5.000 anos e não apodreceu ainda, né? Não apodrecia. Então era uma ciência que o Egito tinha. Eu me falei que é parte de África, porque a gente pensa que a África sempre é atraso, né? Mas a gente também tem muito a aprender. Olha. A gente tem muito a aprender também como em África, né? Havia uma mulher ali em Campinas que ela tinha esse livro, ela tinha essa sabedoria. E um amigo meu disse que foi um dia na casa dela, à noite, conversar com ela. E ela tinha ali no Gongá, naquele PG, tinha uma garrafa ali. Aí ele disse assim, a mulher disse assim, a sacerdotisa, né? Ali é uma sacerdotisa do mal, mas é uma sacerdotisa a nível espiritual. Ela pegou, colocou ali uma garrafa, tinha uma garrafa que tem em casa. Ele fica olhando para essa garrafa, o cara ficou olhando. Ele disse que contava essa história a mim. Ele disse assim, olha, eu com pouco vi 3 neguinhos dentro daquela garrafa, olhando para ele, 3 neguinhos. Mas ele foi na casa dessa umbandista, foi na casa dessa umbandista com interesses. Agora, qual era o interesse que eu vou contar aqui para vocês? E não leve na brincadeira, que a coisa é séria. Antigamente, irmão, havia uma oração que chamava-se, conforme eu disse no começo, uma oração chamada oração da cabra preta. E quem tinha essa oração, quem tinha desse segredo, ele simplesmente se envoltava, desaparecia. Ele podia chegar no lugar e se transformar no que quisesse, numa lagartixa, numa barata, num rato. De forma que alguma dessas pessoas que adentravam o mundo do crime, a polícia pegava ele, cercava ele na casa dele, quando chegava lá e entrava. Ele entrou aqui, eu tenho certeza que ele entrou aqui. Procurava dentro de carro, não via nada. Via alguma lagartixa, e ia embora. Depois o cara saía de lá. Ele se envoltava. Os mais antigos, você pergunta aos mais antigos, camarada que tem uns 60 anos ali no Maués, antigo, que tem a memória boa, que não passou a vida bebendo cachaça, acabando o juízo. Havia um camarada ali no Maués, o nome dele era Nadinho. Ele era criado por uma senhora que chamava de Dona Jovem. Dona Jovem. Se você chegar ali no Maués, na rua São Vicente de Paulo, ao lado da Igreja Católica, ali embaixo tinha um beco que passava para a rua ali, Avenida João Costa. Um beco que tinha ali. Dona Jovem morava nos bequinhos que tinha ali. Era a tia dele. E ele cometia mal e a polícia andou muito para matar esse cara. Porque se ele visse a polícia, ele fazia aquela reza, fazia um sinal ali, ele desaparecia. E todo mundo mais sabia disso, porque ele se envoltava. Eu vou contar uma história engraçada aqui. Para vocês. Eu tinha um cunhado que morava ali no Maués, o nome dele era Sué. Viu falar em Sué? Sué era meu cunhado. E ele Sué aprontava muito e a polícia queria botar a mão dele e era difícil pegar demais. Aí
Um dia pegaram o Sué lá no Maués, em frente ao bar de Martiliano. Tu viste falar no bar de Martiliano no Maués? No bar de Martiliano. Aí o cara botou o Sué no camburão, que naquela época os camburões da polícia era veraneio. Veraneio é um carro que é bom demais, é forte. Veraneio é um carro antigo muito querido. Uma vez eu fotografei um aqui na cidade perto do SAMU, botei na internet e os caras ligando pra mim quanto era, onde era. Aí eu disse, não, só como é carro antigo, eu tirei a foto. O cara deu um jeito, encontrou o telefone e veio comprar o carro aqui em Vitória. Porque a Veraneio é um carro antigo, é um carro que tem o aço ali, né? A placa que esse carro é tudo de lata, é um aço que a bala, muitas balas não perfura. Inclusive Chuamba não, Chuamba era o da Borborema. Capitão Zampa tinha um carro desse, eu andava com ele aqui na Vitória, porque ele é um homem que ele gostava muito de zelar pela segurança dele, tinha um carro desse. E antigamente esse carro é tão forte, era tão assim blindado, que o carro forte de carregar dinheiro era uma Veraneio. A polícia usava muito essa Veraneio. Aí pegou o Sué ali no Maués e tava havendo uma festa ali onde é, no ABB, aonde é hoje ali, aquela piscina pública que tem ali, festa dessa praça, aquela praça bem bonita, que o prefeito fez recentemente. Aí ele pegou e foram lá pra festa fazer uma averiguação ali, né? Um corre ali, fazer, né, uma blitz ali dentro daquela festa, que é bem armado. E nisso, o meu cunhado depois contou a mim que quando ele forçou a porta assim, não tinha mais ninguém, né? Ele forçou a porta, tinha a porta, o ferrolho se abriu. Aí ele pegou, ganhou as campinas e apareceu por dentro do mato e foi embora. Aí pronto, aí passou um tempo, aí o policial encontrou ele. Aí sim, depois o policial disse a ele que quando chegaram na delegacia, naquela época a polícia batia nos presos, torturava, tirava o couro, né? Hoje não pode mais não, que é crime, né? É crime, de violência muito sério, né? Mas hoje a polícia não faz mais isso. O policial tudo é formado, né? Tem estudo e não faz isso mais não. Não deve, né? Então, temos que perder o controle porque às vezes o policial tem que ter muito nervo para pegar um bandido, um cara que matou alguém, estuprou, matou alguém. Ele tem que ter muito nervo para não ficar com raiva e não dar um cascudo no cara, né? Ele pode fazer isso mais não, né? Mas vejam bem, o policial depois disse a ele que quando chegaram na delegacia, depois de tempo, né? Chegaram na delegacia, disseram aos colegas: oi, vem cá, tem um negócio bom pra tu aqui. Sabe quem tá aí preso? Sué. Opa, que perto. Quando abriram a porta assim da veranda dele, cadê Sué? Sué não tava dentro, pronto. Aí ele disse: mas tem problema não? Então ele sabe da oração da cabra preta. Ele sabe se invulgar. Quando a gente pegar ele vai contar, ele vai trazer essa reza pra nós. Aí passou um tempo depois, aí o policial encontrou o Sué, aí disse que: o que é que aconteceu contigo? Foi pau para ele dizer a oração da cabra preta. Aí o Sué disse: não, eu não tenho nada disso não, é porque o ferrolho tava com problema, quando eu botei a porta tava aberta eu fui embora. Né? Mas a gente falando sério aqui, viu? Esse negócio desses livros, dessas coisas, dessas magias, é uma coisa muito séria. Hoje quase não existe um bandista forte. Não é mesmo? Eu já peguei alguns lá, Yalorixá, né, que é os pais de santos. Já peguei, então hoje começo a conversar com ele, ele diz: rapaz, eu gostei muito dessa história tua, dessas coisas que tu falou pra mim, né? Eu já agarrei alguns tempos com ele no Reino do Espírito, né? Eu como de igreja em alguma área, mas eu quero que vocês saibam de um período da história, né? De algo que acontecia, né, que era uma coisa muito séria. Olha, vocês não brinquem não. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, vai ficar entre nós, tá certo? O crente, muitas vezes Deus livra o crente de muitas perseguições. Muitas vezes Deus me livrou de perseguições, de pessoas querendo tirar a minha vida. E Deus falava a mim: não vá por aí não, vá por aqui. Eu ia para outro lugar, vá por aqui não, entre nesse caminho aqui, vá para outro lugar. E depois eu sabia que o cara estava me esperando lá na frente, não é? Deus, ele cuida dos seus. Olha, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Vocês pensam o quê acerca dos demônios? Existem os demônios, existem as autoridades, né? A nível de autoridade. Os demônios são soldados que estão aqui na terra para cumprir a ordem dos seus chefes, né? São como soldados. Mas assim, a Bíblia diz assim, olha:
no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Deus cuida dos seus. Eu já conheci um criminoso aqui em Vitória, ele já faleceu. Mas faleceu de morte natural. Ai. De morte natural. E um dia eu tive corona a Deus. Porque esse cara aprontou muito aqui em Vitória. Esse cara aprontou muito aqui em Vitória. Eu disse, por que até hoje ninguém teve a chance de... Deus falou assim a mim, porque existe um orixá. Um orixá. Um orixá, ele comanda 70 demônios. Um orixá que protege ele. As pessoas tentam, mas não conseguem. O espírito que cuida dele, protege para que nada aconteça com ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Agora o inimigo, ele fica ao derredor. A Bíblia diz que o inimigo, ele fica ao derredor procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Mas que o anjo, esse anjo que a gente fala que é o anjo da guarda, ele está em atento, viu? Seja um filho obediente, não dê lugar ao capeta, que ele vai proteger você. E esse homem, ele aprontou muito e ninguém conseguia tirar a vida dele. Porque havia um orixá, um espírito do mal que protegia ele. Porque vocês têm que olhar uma coisa. Olha, vocês não brinquem. É porque as pessoas têm que aprender a adentrar na ciência, a adentrar na Bíblia. Olha, a Bíblia diz que Luzbé é anjo de luz. E Lúcifer é anjo das trevas. Ele pegou, revoltou a terça parte dos demônios contra Deus lá no céu, lá no paraíso, nos céus. E a Bíblia diz que Deus expulsou Luzbé com o terço dos anjos. O terço. Quer dizer, de 3 partes, uma ficou com Luzbé. Foi expulso do céu. E aí, onde é que eles estão? Eles estão aqui na terra. Porque a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. O que é coroa? Deus fez o universo, fez esses planetas tudo, mas se tivesse algo que Deus não se orgulha, porque não pode. Mas se tivesse algo que Deus disse, eu me orgulho de ter feito, de ter criado, é o homem. O homem, a máquina humana, o corpo humano é uma das coisas mais assim, incrível que Deus criou. Não é? E essa criatura que Deus criou, que nós somos, quem não tem o Espírito de Deus é criatura, quem tem é filho. Então Deus coloca ali. Aí os homens, muitas vezes, em vez de servir a Deus, servem a essas entidades, consequentemente vão ter alguns poderes, porque quando eles deixarem de servir a Deus, de proteger, se hoje ia proteger os santos, mas eles deixaram de servir a Deus, vieram aqui, estão ao trabalho do mal, ele vai proteger aqueles que fazem a vontade dele, do chefe dele, do guia dele. Né? Então essas curiosidades que a gente às vezes aprende, né? O nome do livro é Livro de São Cipriano, a oração é a oração da cabra preta, né? Que alguns dias antigamente, alguns faziam uns pactos lá, viu? Tudo através de pactos, né? De acordos, oferecia lá os negócios e ficava com esses poderes mesmo de sumir. E o propósito não era de fazer o bem não, era para fazer o mal mesmo. Era para, entendeu? Aí foram, as pessoas que tinham essas orações, tinham essas rezas, tinham esses livros, foram muito perseguidos. Antigamente a Umbanda, as religiões afrodescendentes, a polícia chegava num centro de Umbanda antigamente, entrava lá, apanhava até o pai de santo. Hoje é proibido, porque é religião. A religião hoje é livre. Qualquer um pode abrir lá se quiser. Não pode fazer barulho demais para... Antigamente quando eu vim morar aqui em Vitória, né, a noite todinha. Era aí perturbando. Olha aí. Isso é a hora... os toques de Umbanda das religiões afrodescendentes. Então aqui eu contei para vocês sobre o projeto que as pessoas se envoltavam da oração da cabra preta, né? Depois, com a permissão de Deus, se vocês quiserem aí, a gente entra mais um pouco nesse assunto aí, falar sobre os diversos orixás, né? Os orixás, os caboclos e os guias da Umbanda, né?
A gente, quando fizer o Museu de Vitória, a gente vai ter uma área, se for a vontade de Deus, e ter uma área somente para dedicada à religião afrodescendente, para as pessoas conhecerem a história do nosso antepassado. Hoje eu sou cristão, claro que eu não vivo mais dentro desse negócio. Mas isso aí é a história. A história, não é a minha opinião, não é como eu quis que acontecesse, é o que ocorreu. Né? A gente conta a história como uma coisa, é o historiador. O blogueiro também, ele é o historiador. Conta, né, as coisas com, né, para as pessoas terem até orgulho de ser descendente de mãe África, tá bom? Então tchau para vocês e até mais, permitindo Deus. Compartilhe os meus vídeos, dê o like porque você dando o link aí, curtindo esse, mais pessoas vão ouvir e o YouTube espalha mais os meus vídeos para mais pessoas ouvirem, né, o blogueiro de vocês, tá bom? Tchau.